Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Nós podemos voltar para capítulo 1, versículo 16, onde diz: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. O evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo tem o poder para nos salvar por crer em Jesus, por crer nesse evangelho. Mas também esse evangelho revela a nossa condenação. Revela como o nosso pecado é maligno. E esse evangelho que revela a nossa condenação, revela como o pecado em si é o que nos condena. Mas infelizmente esse mesmo pecado que nos condena nos cega. E nós não julgamos as coisas da forma correta. E acabamos muitas vezes achando que nós somos algo bom. A Bíblia diz que não há ninguém que é bom. Ninguém. Todos nós temos pecado. Deus diz que os que cometem pecado são dignos de morte. Note que Romanos 1, versículo 32, diz aqui: os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam. Então, se você pratica o pecado, você é digno de morte, ponto final. É o que a Bíblia fala. Nós não podemos escapar disso. Tem pessoas que querem escapar, muitas pessoas. Pessoas acham, não, mas outras pessoas estão pecando, mas meu pecado é menos, ou Deus vai ignorar. Mas ele diz aqui uma pergunta, em capítulo 2, versículo 3. E tu, ó homem, que julgas que fazes tais coisas, cuidas que fazendo-as tu, escaparás ao juízo de Deus? Essa palavra cuidas, em versículo 3 de Romanos 2, é uma palavra interessante. Nós não usamos mais essa palavra desse jeito hoje em dia. Cuidas, na Bíblia, é a ideia de achar algo na sua soberba, mas você está errado. Então ele está dizendo aqui: você acha que no seu pecado, de uma forma ou outra, que você vai poder escapar ao juízo de Deus? Que Ele vê todo o pecado que você comete diariamente e você simplesmente vai chegar no céu um dia porque você acha que você mesmo é uma boa pessoa? Que você é gente boa? E ele fala que, olha, o julgamento de Deus é segundo a verdade. Você tem um problema, e nós temos esse problema entre a humanidade. Eu acho, a pessoa falando, que eu vou para o céu porque eu nunca fiz tal coisa, e fala de uma coisa específica. Na hora que você faz isso, você está falando o seguinte: tem pessoas piores do que eu não sou tão ruim. Deixe-me fazer uma pergunta para vocês, baseado no que eu preguei 2 semanas atrás. Se Jesus morreu por você, pode levantar sua mão, por favor? Jesus morreu por você? Amém. E se você acredita que Jesus morreu por você, isso quer dizer que você está dizendo: você tem pecado, seu pecado é digno de morte, e Jesus morreu para te salvar do seu próprio pecado. É isso que você está falando? Não, mas eu acho que sou uma boa pessoa. Tem gente que mata, eu não matei ninguém. Tem gente que rouba, eu nunca roubei ninguém.
tem ladrão, tem bandido, tem esse tipo de pecado, mas eu não. Você está dizendo que você não tem pecado? Você acha que seu pecado é menos? O salário do pecado é a morte. Então, com essa base, Paulo aqui, esse homem abençoado por Deus, guiado por Deus, inspirado por Deus, está dizendo: nós não podemos lidar com o nosso pecado desse jeito, achando que o nosso pecado não é tão maligno. É o nosso pecado que nos cega para essa realidade. E daí ele chega aqui em versículo 11. Ele diz o seguinte: porque para com Deus não há acepção de pessoas. Não há acepção de pessoas. Todos nós, diante dos olhos de Deus, somos iguais. Você pode ser homem ou mulher, você pode ter uma certa cor na sua pele, você pode ter uma certa altura, mas diante de Deus, você é um pecador que precisa da salvação. Jesus morreu pelo mundo e eu faço parte desse mundo, eu preciso de Jesus. Deus não salva somente os pobres, Deus não salva somente os ricos. A Bíblia diz em Romanos 1,16: não me envergonhe do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não importa. Todo mundo vai para o céu do mesmo jeito. Ninguém tem uma ideia. Não, mas ele vai porque ele é assim, assim, assim. Não, ele é especial. Ou ele é um pastor. Muito pastor vai para o inferno. Muito pastor vai para o inferno. Muitos. Porque se o pastor não tem Jesus, ele pode pregar Jesus, mas se ele mesmo não tem Jesus, ele não vai para o céu. Ele não vai. E nós precisamos entender que diante de Deus, todos nós estamos nus. Não há nada para dar uma distinção. Todos nós não temos nada diante de Deus. Nada. A Bíblia diz que nós somos simplesmente pó diante de Deus. E com essa ideia, ele está escrevendo uma carta para pessoas, sabendo que havia uma divisão. Havia judeus e gentios. Deixa eu fazer uma outra pergunta para vocês. Se você é gentil, não gentil, mas gentil, levanta a mão se você é um gentil. Tá bom. Levanta a mão se você é um judeu. Levanta a mão. Ok. Muitas pessoas não levantaram a mão, então vou ajudar. Tá bom? Um judeu, segundo o que nós aprendemos na Bíblia, biologicamente falando, é alguém que é descendência de Abraão. Ok? Inclusive, ou especificamente do filho dele, Isaque, e que vai para Jacó, e vai para os filhos dele formando as 12 tribos, e podemos ficar até mais especificamente ainda, porque judeu é especificamente povo da tribo de Judá, filho de Jacó. Mas de qualquer forma, eu olho para vocês e eu vejo aqui não judeus, eu vejo brasileiros, e brasileiros são tipicamente gentios, né? Você pode ser descendência de um judeu e você tem sangue judaico e você tem uma parte da sua vida que é judaica. Minha mãe tem o sobrenome Zelnick. Zelnick vem de judeus da Ucrânia. Então eu tenho alguma coisa da minha mãe, mas com a mistura você sabe como que é. Tipo uma porcentagem de mim, mas o resto é muito gentil, eu acho. Gentil. E Deus deu a lei. Pergunto para vocês, Deus deu a lei para os gentios ou para os judeus? Os judeus. E quantos mandamentos ele deu para os judeus através de Moisés? 613. Nós temos os 10 mandamentos no livro de Êxodo e no livro de Deuteronômio, mas se você contar todos os mandamentos que Moisés passou para o povo, em Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, são 613 mandamentos. Ele não deu para
ou americano, ou chinês, ou africano. Ele deu especificamente para uma nação chamada Israel, hoje os israelenses. E esse povo, nos dias de Paulo, tinha um problema. Deus escolheu Israel, deu as bênçãos para Israel, deu profetas para Israel e deu a lei para Israel. Israel pensava, nós somos especiais diante de Deus. Nós temos a lei de Deus. Moisés, ele não foi para os heveus, os jebuseus, outros, não. Ele veio para nós, né? Eles tinham essa arrogância, muita arrogância. E Paulo diz aqui em Romanos 2:11, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Antes de você achar que Deus fala, eu gosto dos judeus e eu vou fazer coisas com os judeus. Na verdade, Deus escolheu os judeus porque era um povo pequeno e Deus queria mostrar, eu posso fazer algo grande com um povo pequeno. É isso que a Bíblia nos ensina no Velho Testamento. Mas Israel não entendeu isso e achava, nós temos a lei, então Deus vai nos levar para o céu. E quando os gentios, eles nem têm a lei, então eles vão ser castigados, eles vão ser eliminados, mas nós temos a lei. Agora, você não é judeu, mas você pode ter sua Bíblia. Você pode ter sua igreja, você pode ter as suas orações, você pode fazer as suas boas obras, mas você também pode ser condenado e passar a eternidade no inferno, porque igual o judeu da época de Paulo, na sua arrogância por ter certas coisas, você acha que você é aceito por Deus, mas Deus diz que também você é condenado por causa do seu pecado. E essa é a ideia aqui. Note que ele fala que isso pode ser chocante e mexe com você, mas precisamos entender. Ele diz aqui em Romanos 2:12, porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Ok? Vamos analisar esse versículo 12 então. Todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. Então, você pode escrever aqui na primeira frase de versículo 12, os gentios. Os gentios não têm a lei. Nós somos gentios aqui. Quem aqui já memorizou todos os 613 mandamentos que Deus deu para Moisés para passar para Israel? Você já memorizou os 613? Alguém levanta, alguém? 613, alguém aqui? Ninguém! Então você é uma pessoa sem a lei de Deus no seu coração. Ele diz aqui, você não tem essa lei. E se você pecou, o que vai acontecer com você? Ele diz aqui, sem lei também perecerão. Eu nunca soube, não importa. Você pecou, você é condenado. Mas pastor, isso é pesado. E o indígena no meio do mato? Ele não sabe de nada. Não, ele não sabe de nada, mas se ele pecar, ele vai perecer. Nossa, mas ele vai explicando essas coisas aqui. E o outro lado aqui, versículo 12 diz, e todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Então ele está dizendo algo para o judeu aqui. Segunda frase é judeu, primeira frase é gentio. Segunda frase então, o judeu. Você está sob a lei. Você tem a lei. Você é um homem judaico, você foi circuncidado para entrar na aliança. Agora a regra para você é a lei mosaica, a lei de Moisés. Agora você tem que guardar, você tem que observar a lei de Deus. E você tem a lei, mas se você quebrar essa lei, ele diz aqui, você pecou, e você pela lei será o quê? Julgado. Então, o gentio, ele tem um problema, ele peca. O judeu, ele tem um problema, ele peca. E os dois serão julgados, condenados e mortos. Ele continua, versículo 13, porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Interessante. Então,
O judeu fala, não, mas eu tenho os mandamentos, eu sou judeu, eu posso falar para vocês esse mandamento, aquele mandamento, e eu tenho tudo isso. E Paulo diz, não, tá bom. Você tem todas essas coisas. Mas não é nada se você não praticar. Se você não obedecer todos os mandamentos de Deus, você também vai perecer. Igual pessoa, homem, mulher, jovem, que vai na igreja e fala, eu tenho a minha Bíblia. E eu vou para o céu. Eu faço parte de tal igreja. Eu vou para o céu. Não, você não vai. Você não vai. A base da sua salvação está totalmente errada. Você acha que por ter uma Bíblia, ou por ter uma igreja, ou por fazer uma oração aqui ou ali, ou sei lá, que isto é a sua salvação? Não é nada. Israel tinha a arrogância de totalmente se cegar e não ver o seu pecado, que condenava, e achava, não, mas eu tenho a lei, eu sou judeu. É como muita pessoa fala, que eu sou crente, isso quer dizer que eu não sou católico. As pessoas falam desse jeito, né? Muita pessoa usa a palavra crente e nem entende a palavra. E Paulo está ficando, irmãos, ele está ficando pesado aqui. Você não deve acreditar que a salvação é por possuir uma Bíblia, ou no caso dos judeus, por possuir a lei de Deus. Isso não quer dizer nada. Nada. Não levanta a mão, mas quem aqui já leu a sua Bíblia inteira? Muito crente morre e nunca nem leu a metade da Bíblia. Você acha que por ter uma Bíblia você vai para o céu? Não. Não. Você acha que por frequentar a igreja você vai para o céu? Você acha que se você passar bastante tempo dentro de uma garagem você vai virar um carro? Não. Você vai ser humano mesmo assim. Você pode passar a sua vida inteira aqui dentro desse prédio aqui, ouvindo toda a pregação, e infelizmente, sem ter Jesus, você vai perecer, porque ele fala isso exatamente aqui. Não é nada ser religioso. Não é nada. Ele continua, fala, versículo 14. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei para si mesmos, são lei. Agora ele está voltando para quem? Os gentios. E ele já falou em versículo 12, sem lei eles vão perecer por causa do pecado. Agora, mas como assim? Se ele não tem a lei, como ele vai saber o que fazer? E como é que vai ser condenado porque não tem a lei de Moisés? Como é que Deus vai julgar o brasileiro que nunca soube? Essa é a dúvida. Ele está tirando essa dúvida aqui em versículo 14. Diz aqui, quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei para si mesmos, são lei. Em outras palavras, nós precisamos entender isso. Essa é uma parte da lógica do Evangelho que todos nós precisamos entender. Então não perca o que eu vou falar agora. Sem a lei escrita em alguma folha, você já tem a obra da lei escrita no seu coração. Há uma obra dentro de você que já mostra para você naturalmente que existe o certo e o errado. Você é um ser moral. Eu não digo que você vive moralmente, mas dentro de você existe essa obra, é natural. O cara que mora no mato nunca nem ouviu a palavra de Deus. Dentro dele, ele tem consciência que existe o certo e o errado. E por causa disso, cada missionário que vai para indígenas que nunca foram descobertos antes, cada tribo
tem um sistema para lidar com o pecado. Um sistema de pecado. Não existe tribo de ateus. Não existe. Cada tribo, sem a Bíblia, já tem algo aqui. Existe o certo, existe o errado. Eles podem achar, eu preciso fazer algo para agradar algum demônio, algum espírito, algum Deus. Eles não entendem, mas dentro de si, eles já percebem, eu tenho pecado. Isso é natural de todos nós. Você não precisa da lei de Deus para entender isso. Então ele fala aqui a palavra naturalmente, aqui em versículo 14. Em versículo 15, ele especificamente diz o seguinte: os quais, falando dos gentios sem a lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Então, tem duas coisas dentro de nós, em versículo 15. Por favor, não perca isso, isso pode ajudar muito o seu entendimento do Evangelho. Cada ser humano tem a obra da lei escrita no coração e uma consciência. E essa obra da lei é a parte de você que mostra que realmente existe o certo e o errado. Você pode até não entender o que é certo, o que é errado, mas dentro de você existe essa obra. E também você tem uma consciência. E a sua consciência basicamente tem duas funções, simplificando, duas funções. Uma função é quando você se aproxima de algo errado, a consciência fala, errado, você está ficando perto do pecado, errado. E o outro lado da consciência é depois de pecar, a consciência fala, você está culpado, rapaz, você errou, você pecou. E ele diz aqui que os gentios sem a lei têm a obra da lei escrita no coração e tem a consciência, e note aqui, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Então, sua consciência fala, você não é justo, você é pecador. Essa pessoa nunca nem ouviu a palavra de Deus, nunca nem entrou na igreja, mas dentro de nós, cada um de nós, existe uma certa compreensão de responsabilidade moral. Todos nós. Muita pessoa, não, mas eu não sabia. Você pode falar isso e fingir não saber, mas você sabe de alguma coisa porque é natural, Deus te criou desse jeito e você, pelo seu próprio pecado, é condenado sem ter acesso para a lei de Deus. Pastor, mas isso quer dizer que algum indígena dentro do mato, que nunca nem ouviu o evangelho de Jesus e não tinha como receber Jesus, se ele morrer, ele vai para o inferno? Sim. Mas pastor, isso é horrível. Eu sei, e por causa disso, Deus deixou a igreja na terra para alcançar esses povos e mandar missionários. É só alvo essa ideia. Se alguém vai para o inferno por rejeitar o evangelho que ouviu, é melhor o missionário calar a boca. Porque por calar a boca ninguém vai poder rejeitar. E daí vai para o céu não pela salvação, mas pela ignorância. Eu não sabia. Mas Paulo diz, não é desse jeito. Porque amigos nossos vão para a Índia, vão para o Iraque, vão para o Afeganistão, arriscando as suas vidas com o Evangelho de Cristo, porque sabem, se essas pessoas não ouviram Jesus e a salvação, não vão ser salvas. É uma realidade. Porque Deus me trouxe para o Brasil, para eu pregar uma mensagem, para o brasileiro rejeitar e ser condenado? Não, porque o brasileiro já está condenado. Mantenha um dedo aqui e vamos para João capítulo 3, por favor. João 3. E a Bíblia, versículo 18 de João 3, a Bíblia diz o seguinte: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Já está condenado.
porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus? Pastor, o senhor está falando que tem pessoas por todo esse mundo que nunca ouviram, são pecadores mesmo e vão ser condenados? Sim, eu estou falando isso, é isso que a Bíblia fala. Mas são gente boa. Não, todos nós somos pecadores, todos nós dignos de morte, todos nós. Por causa disso, quando o pastor prega essas coisas, às vezes ele grita, às vezes ele está cuspindo da boca dele, as veias pulsando no pescoço, a pele se torna vermelha, porque ele está pregando, por favor, receba Jesus. Ou você vai ser condenado eternamente sem Cristo. Porque todos que pecam, sem a lei ou com a lei, perecerão, a Bíblia fala. Todos. Não tem como escapar isso. Por que, irmãos, eu prego isso e tem pessoas por anos e anos que não compreendem a lógica do Evangelho? Paulo está implorando todos nós, presta atenção, não brigue com sua alma. Se você não recebe Jesus de verdade, você será condenado. Será, não tem como escapar, não tem como. Ele fala aqui, note que versículo 16 de Romanos 2. Num dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. Deus vai julgar os segredos. Você pode fingir, pastor, eu não sabia. Irmão, eu não sabia. A minha consciência não pesa em mim, eu estou bem, eu não acho que está errado. Isso, aquilo. Mas quando você chegar diante de Deus, Deus vai ter como, eu estou exagerando um pouco a ideia, mas para vocês entenderem, Ele tira a consciência de você e a sua própria consciência vai te condenar e falar, você sabe o que você fez, sua consciência, eu sabia, eu fiquei falando, não faça isso, mas você fez, e depois eu falei, você errou, você pecou. Então a nossa consciência, versículo 15, testifica contra nós. É como se Deus tivesse uma máquina no grande trono branco. Ele fala para você, vem aqui, senta aqui. Não, você, sim, todo mundo vai ser julgado. Vem aqui, senta aqui. E você senta aqui. Agora, imaginação santificada, Deus pega um aparelho, Ele coloca na sua cabeça, ali. Ele fala, agora, você não precisa confessar nada para mim. Eu vou usar esse aparelho para ler a sua consciência, e a sua consciência vai me mostrar se você pecou na sua vida ou não. E todos nós temos uma consciência. E todos nós sabemos que pecamos. E, irmãos, todos nós temos segredos. Todos nós. Todos nós. E Deus vai tirar o véu de cada segredo no dia do grande trono branco. Ninguém vai escapar. Ninguém vai poder falar, eu não sabia. Ninguém. Você pode ser a pessoa mais linda nesse planeta. Deus vai tirar a máscara, arrancar a máscara da sua cabeça. E vai mostrar exatamente quem você é. E você fala, pastor, isso é um horror, e eu não aguento pensar nisso, isso causa dentro de mim grande pavor. E eu digo para você, amém, exatamente isso. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, é o início da sabedoria. Você nunca vai compreender o Evangelho se você não aceitar, em primeiro lugar, que os segredos do seu coração vão ser descobertos e você precisa de um Salvador, e o Salvador é Jesus Cristo. Você precisa dele. É Ele que pelo sangue que Ele derramou nos lava. E quando o crente, verdadeiro crente, na glória, Deus fala para você, eu sei que você é pecador, eu não preciso colocar o aparelho na sua cabeça. Mas o sangue do meu filho expiou o seu pecado. Eu não preciso, você vai comigo. Vamos lá, vamos andar na estrada de ouro. Vamos lá, vamos passar a eternidade juntos. Vai ser desse jeito para o salvo. Mas há muitas pessoas, irmãos, me ouçam bem, que estão fingindo ser crente e não é crente.
nunca recebeu Jesus de verdade, está fingindo. Tem segredos na consciência, segredos no coração. E Paulo diz aqui, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Pastor, eu não gosto disso, esse tipo de pregação é demais, eu não gosto disso. Então você, me ouça bem, você não gosta da Bíblia? Você não gosta da palavra de Deus? Você não gosta de Deus? Vocês estão me ouvindo? Você não gosta de Deus se você não gosta do evangelho dele. O único caminho para o céu é Jesus Cristo, não tem outro caminho. E nós precisamos entender isso. Eu me lembro do medo que eu tinha quando eu era mais novo, porque eu sabia, eu tenho segredos, eu tenho pecado, e eu posso esconder dos meus pais, ou dos meus irmãos, ou dos meus colegas na escola, mas Deus vê tudo. Deus vê os pensamentos do coração. Deus enxerga cada pensamento. Deus ouve cada palavra, vê cada ato, cada coisa que você faz em casa, fora de casa, no seu quarto, fora do seu quarto, na empresa, na internet, qualquer lugar, tudo. E o salário do pecado é a morte. É o fim, as consequências, o resultado. Segundo, ele fala aqui em versículo 16, o meu evangelho. Segundo o meu evangelho, ou seja, segundo o evangelho. E toda essa condenação, todo esse fogo do inferno que eu estou pregando agora faz parte do evangelho que nós exaltamos e louvamos e pregamos. Agora, rapidamente aqui, ele fala tudo isso sobre os gentios. Agora ele fala algumas coisas para os judeus. Vamos para o versículo 17. Eis que tu que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, e sabes a sua vontade, e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído por lei, e confias que és guia dos cegos, luz dos que estão em trevas, instrutor dos nécios, mestre de crianças, que tens a forma da ciência e da verdade na lei. Ou seja, você que é o cara espiritualmente, você que é tudo. Ele fala aqui, versículo 21, tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégio? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? É como alguém que prega uma que diz é para você guardar o mandamento que diz para você guardar o sábado. E eu quero... o que é que você faz no sábado mesmo? Você que guarda o sábado. E às vezes a gente tem uma ideia, não, eu estou fazendo tudo certinho porque eu sei disso. Não, por saber de algo, não quer dizer que você mesmo pratica. Existe um problema, até hoje, entre os judeus, segundo essa passagem, versículo 24. Porque como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Em outras palavras, você, judeu, que tem a lei, fica óbvio que pela lei que você tem, obedece à lei, e gentios não querem seguir a lei por causa do seu testemunho ruim. Então, ele pega uma
passagem, ele usa Isaías 52:5 aqui em versículo 24. Ele pega um versículo do Velho Testamento para falar: ei, vocês estão causando blasfêmia entre os que não têm a lei. Porque vocês falam uma coisa e fazem outra coisa. É igual, eu já ouvi pais falando para os filhos o seguinte: filho, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Alguém já ouviu uma coisa absurda assim? E os judeus tinham esse problema. E infelizmente isso pode até entrar na igreja. Agora vamos para o versículo 25. E nós vamos mostrar algo aqui agora que é super importante para o argumento de Paulo, nessa parte da lógica do Evangelho. Diz aqui versículo 25: porque a circuncisão é na verdade proveitosa, se tu guardares a lei. Mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna em incircuncisão. Aqui no Brasil, a circuncisão não é tão comum. Muita pessoa nem entende, e eu não vou entrar em todos os detalhes, mas a circuncisão foi utilizada por Deus para permitir alguém entrar no sistema do Velho Testamento. Deus disse: bom, se você quiser ser, vamos dizer, judeu pela religião, então você vai ter que ser circuncidado e guardar todos os outros mandamentos. Mas o primeiro passo é a circuncisão. E você pode ler sobre isso quando Deus deu isso para Abraão em Gênesis 17:10. Então, esses judeus na época de Paulo foram circuncidados e pensaram: eu faço parte da circuncisão? Eu sou judeu? Isso não tem valor? E Paulo diz: bom, tem valor sim, mas depende. Vamos ver isso daqui. Ele diz, versículo 25: porque a circuncisão é na verdade proveitosa se tu guardares a lei. Mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna em incircuncisão. Se pois, olha aqui, versículo 26, se pois a incircuncisão, ou seja, o gentio que não tem a lei, se a incircuncisão guardar os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão? O cara não tem a lei, mas se ele faz tudo certinho, ele merece mais o céu do que você, judeu, que tem a circuncisão, mas quebra tudo? O judeu não gostou de... O judeu queria matar Paulo por coisa assim. Mas ele estava... É assim. Versículo 27. E a incircuncisão, que por natureza o é, se cumpre a lei, não te julgará porventura a ti, que pela letra e incircuncisão és transgressor da lei? Ou seja, quando o gentio chegar no céu com o judeu, e o gentio observava as leis de Deus, e o judeu não, ele, o gentio, vai julgar o povo de Deus e mostrar: você que está errado. E esse gentio, não. Versículo 28. E agora, irmãos, vamos entrar bem em algo muito importante aqui, para finalizar a mensagem hoje à noite. Versículos 28 e 29. Porque não é judeu o que o é exteriormente, nem é circuncisão a que o é exteriormente na carne, mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Agora Paulo, ele muda o significado da palavra judeu para estabelecer um argumento. Antes ele usava judeu no sentido de alguém que fazia parte da família de Abraão, sabe, Abraão, Isaac, Jacó, etc., que recebeu a lei fazendo parte da nação de Israel. Mas aqui em versículo 29, ele diz: mas é judeu o que é no interior. Em outras palavras, você não é salvo por ser circuncidado na carne, você é salvo por ser circuncidado no coração. Você não é salvo por achar que você é religioso, você é salvo quando
transformação dentro de você. E a Bíblia fala sobre duas coisas: arrependimento e fé em Jesus Cristo. No início dessa mensagem, eu perguntei para vocês: você é judeu? E eu acho que ninguém levantou a mão. E naquele sentido, vocês estavam certos, vocês são brasileiros, vocês não são judeus. Mas agora que em versículo 29, o outro sentido é o seguinte: se você foi transformado no coração, circuncidado no coração por Jesus Cristo, então sim, você é um judeu, segundo essa passagem aqui. Isso não quer dizer que Israel sumiu ou Deus não tem planos para a nação de Israel. Mas aqui nessa lógica que ele está dizendo, o verdadeiro povo de Deus não é o judeu por biologia, não é judeu por possuir a lei, não é judeu por uma circuncisão na carne. Ele diz: você é judeu, povo de Deus, você é salvo, você vai para o céu, porque um dia Jesus entrou no seu coração pela fé e salvou a sua alma. Assim você faz parte do povo de Deus.